carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, igual a de Deus Pai. E vimos sua glória, igual a de Deus Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que é o Deus conosco, Emanuel. Feliz Natal a todos, que a paz do menino que brota em Belém, do menino que nasce em Belém, traga esperança e alegria a todos. Missa do dia de Natal. A primeira leitura começa assim do profeta Isaías, capítulo 52, versículos de 7 a 10. O versículo 7 nos diz o seguinte: Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação e diz a Sião: reina teu Deus. Ou seja, como são bonitos os pés, não porque os pés, enquanto estrutura física, são bonitas, mas os pés daqueles que saem a evangelizar. Os pés daqueles que se colocam no caminho do anúncio da boa nova do Cristo, do anúncio do projeto de Deus, do anúncio da grande graça de Deus. Qual é a grande graça? Deus nos ama. E por que na festa do Natal surge esse texto? Porque Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus que vem ao nosso encontro. Jesus é aquele que vem comunicar a vontade de Deus para cada um de nós. Jesus é aquele que vem nos revelar o amor insondável e grandioso de Deus. Por isso que são belos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que andam pelos montes pregando e dizendo e levando o povo a essa alegria e a essa exultação, porque mesmo diante das ruínas de Jerusalém, Deus é superior a tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que todas as tristezas, do que todas as agonias, do que todas as depressões. Deus é maior do que isso. Mas para isso é preciso abrir os ouvidos, abrir o coração, abrir os olhos para acolher esta palavra, para acolher esta boa nova que vem, para acolher o amor desse Deus manifestado de uma forma tão singela, tão simples. Um Deus que se manifesta pela sua palavra, que anuncia esta palavra, que comunica a sua verdade, a sua vontade, o seu querer através da sua palavra. Por isso que a carta aos Hebreus nos diz hoje na segunda leitura, Hebreus 1, do 1 ao 6, ou seja, o início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Ou seja, o autor já começa nos dizendo, Deus já se comunica há muito tempo e de muitos modos. Agora, nesses muitos modos que ele se comunicou, se abriu o coração para acolher a sua comunicação e a sua palavra? Ele falou pelos patriarcas, pelos profetas, pelos sábios, por tantas pessoas. E se abriu o coração para acolher a sua palavra? E continua o texto. Nestes tempos que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ou seja, aquele que é a fonte primeira e fundamental, aquele que é a base de toda a existência, de toda a vida, é esse que nos fala agora. Aquele que herda, que recebe, que acolhe esse melhor de Deus que vem. É através dele que nós ouvimos agora. Não mais por intermediários,
Mas, padre, o filho não é o intermediário? Não, o filho é aquele que sai diretamente do pai, ou seja, aquele que brota da sua existência para trazer a existência a muitos. Aquele que transborda e gera o filho, ou seja, o filho é sempre uma obra da criação do pai. E de modo especial, Jesus é gerado pelo Pai no seio da Virgem Maria. Então, ele é a própria palavra de Deus que fala a cada um de nós. Ele é essa palavra que se encarna e vem ao nosso encontro, que nos fala ao coração, que chega a cada um de nós, que toca a nossa existência, que toca a nossa realidade e que vem até cada um de nós. E é interessante, né? Um Deus que é palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que é palavra, porque a palavra é uma coisa tão simples, né? A palavra dita é uma palavra que transborda, é uma palavra que revigora, que transforma. E esta palavra é a própria palavra, é o próprio Deus feito gente em nosso meio. Essa palavra é o próprio Deus que habita em nós, que vem morar em nosso meio, que vem trazer-nos a verdadeira esperança e a verdadeira paz. Deus não fala mais por outros, Deus quer falar diretamente a nós. Voltemos lá no Gênesis. Deus cria o ser humano e desce à tardezinha para passear com ele no paraíso. Criou todo aquele jardim, pôs ali o ser humano. O que é você passear à tardezinha com alguém? É conversar com essa pessoa. É comentar, é conversar, é trocar ideias. É igual quando as crianças voltam do colégio, a mãe pega e a criança conta. Ou seja, às vezes você pode ouvir aquela criança e não dá nenhum sentido, mas aquela palavra que ele conta é importante contar porque ela tem vida, ela tem a experiência daquilo que foi vivido. Cristo é a própria presença de Deus pela sua palavra. Ele revela-nos essa presença de Deus quando nos fala. Ele transborda a palavra de Deus, o Deus. Ele transborda a Deus quando nos comunica pela sua palavra. O Cristo é a palavra de Deus enviada em nosso meio para nos encher de paz e de esperança, para nos comunicar esta vida verdadeira. Ele é esse próprio anúncio do Senhor. Por isso que o evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, né? No princípio era a palavra, João 1:18. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela. Lembra-se em Gênesis? Deus disse, faça-se a luz. Ou seja, a palavra de Deus diz, a luz foi feita. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Ou seja, essa palavra de Deus é a própria vida, é a própria existência do ser humano. Deus disse, faça-se, e foi feito. Ou seja, a palavra de Deus é aquela que executa, que revigora, que transforma, que traz nova vida e nova esperança. Abrir-se à palavra, meu irmão, minha irmã, não é só ouvir um texto, mas é abrir o coração, a mente, a vida, para se deixar iluminar pelo Senhor. Os pastores na noite de ontem ouviram um anjo anunciar: nasceu-nos hoje para vocês em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse é o grande anúncio que eu vos faço. Nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Eles podiam ter ouvido aquilo e dito: acho que estamos um pouco doidos, estamos ouvindo vozes. Eu posso ler a palavra de Deus e achar que são vozes. Mas eles abriram o coração
Eles viram aquela cena maravilhosa daqueles anjos cantando e anunciando a boa nova de Deus e foram a Belém. E lá comprovaram e contaram tudo, né? A palavra ouvida é a palavra anunciada, e essa palavra gerou vida, porque Maria ouvia tudo aquilo e guardava no seu coração. Na solenidade de hoje, do Natal do Senhor, que possamos abrir o nosso coração a esta palavra. A palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra nova que vem. O Cristo de Deus. Ele vem para nos trazer esta vida, para nos tirar das trevas da ignorância para a luz da verdade e do conhecimento. Se não conhecemos o Senhor, se não conseguimos vê-lo, se não conseguimos compreendê-lo, é preciso que abramos o coração, os olhos e os ouvidos para acolher a sua palavra. Para ouvir, para nos empenharmos no contato com essa palavra, para nos dispormos a acolher em nosso meio essa palavra de Deus. E sim, dizermos a esse Senhor: faça-se, que a sua verdade, que a sua vontade, que a sua palavra aconteça na minha vida como fez a Virgem Maria. Que nós possamos hoje, neste dia, acolhermos essa palavra de Deus. Esse próprio Deus que escreve a cada um de nós através da vida do seu Filho. Que vai desenhando para nós, através do seu Filho que vem ao nosso encontro. Que peçamos a Ele que a sua paz, que a luz dessa palavra, que a sua esperança vença toda a tristeza, vença toda a agonia, vença todas as trevas. E que possamos, como homens e mulheres que ouvem e estão atentos a esse Senhor, abrirmos os nossos corações a Ele para acolhermos a sua palavra, a palavra que vem a cada um de nós, a palavra da vida, a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que tenha uma santa oitava de Natal, que possa celebrar esse Natal com muita alegria e com muita vibração. Aproveite este tempo agora, durante esta semana até o próximo domingo, vá lendo os textos bíblicos que a liturgia nos oferece. A CNBB tem o aplicativo com os textos da liturgia da semana, e você vai contemplando este Deus que nos fala e comunica a vida. Você vai deixando a sua vida se iluminar por esse Deus que vem. Jesus vem para nos salvar. E a maior salvação que se dá é conhecermos este Deus que nos ama. Ele veio para nos revelar a Deus, revelar Deus a cada um de nós, revelar o amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe. Um santo e feliz Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.